Então, chegou a resposta? A alternativa é A, não é? Então, a criança encontra-se na fase oral, o morder é uma forma de interação, de comunicação, ao mesmo tempo é uma característica desta fase de desenvolvimento e, segundo Freud, não é? A libido, a energia está concentrada na boca e o aluno deve impedir que a criança morda seus colegas, mas sem utilizar medidas punitivas, não é? Então, deve distrair a atenção da criança para outras coisas, não deixar que a criança fique sozinha, não é? E em momento nenhum criar uma situação de punição, uma vez que faz parte, a fase oral faz parte do desenvolvimento psicológico da criança. Então vamos à segunda infância. Primeira infância acaba, então, de 0 a 2 anos, entramos na segunda infância. A criança tem de 2 a 6 anos. Vamos ver de novo o desenvolvimento físico, motor, cognitivo, a linguagem e o afetivo social. Quais seriam as características de cada um destes pontos nessa segunda infância, nesse segundo período de vida da criança? Vamos começar então com o desenvolvimento físico e motor. Como se comporta uma criança de 2 a 6 anos, não é? As habilidades locomotoras: andar com equilíbrio, correr, saltar, pular, andar de bicicleta é uma grande conquista nesse período, não é? Subir nos móveis e descer deles, pular corda também é uma outra conquista muito grande desse período. Atividades não locomotoras: empurrar, puxar, inclinar. Atividades manipulativas: agarrar, arremessar, pegar, chutar, usar o lápis, que é um movimento de pinça tão trabalhado na escola e necessário, o recortar com a mão e recortar com a tesoura. No começo a criança tem muita dificuldade, ela mastiga a folha, né, ao pegar a tesoura. Realizar colagens: muitas vezes ela pega o papelzinho, passa a cola no desenho e cola na folha, escondendo a figura que deveria ficar para cima, não é? Movimentos de pinça, portanto, os movimentos que mais levam a criança a um desenvolvimento ou um ingresso aí na escolaridade nesse momento. Desenvolvimento cognitivo: lembra que nós vimos o Piaget no período anterior? Então, se antes, na primeira infância, a criança encontra-se no período de 0 a 2 anos, no período sensório-motor, agora ela está de 2 a 6 anos no período pré-operatório. Então, em relação à sua inteligência, ao desenvolvimento da inteligência, a criança encontra-se no período pré-operatório. A inteligência que antes era prática, agora é simbólica, representativa. Por que a inteligência é simbólica, a inteligência é representativa? Porque surge a linguagem. Então, com a linguagem, a criança ela dá um pulo em termos de desenvolvimento, um salto no desenvolvimento humano, porque agora ela consegue expressar pensamentos, sentimentos, ideias pela representação da palavra, que ela aprende no contexto sócio-histórico em que ela vive. Então, quais seriam, não é, os elementos de expressão dessa representação? O jogo simbólico: então, quando ela brinca, que ela joga, que ela brinca de casinha, de faz de conta, ela está representando personagens, ela está representando muitas vezes situações do cotidiano, da família, e ela faz isso na escola, não é? Ela representa a situação familiar na escola, na brincadeira de faz de conta, e ela faz o mesmo ao contrário. Em casa, ela representa as situações da escola de maneira representativa no faz de conta. O pensamento é egocêntrico, a criança pensa o mundo a partir dela mesma, então para ela é muito difícil entender a perspectiva do outro, ela pensa o mundo a partir das suas necessidades, dos seus desejos, das suas aspirações, ela tem muita dificuldade de fazer essa descentração, ela é extremamente centrada nela mesma, não é egoísta, ela é egocêntrica, ela não consegue pensar o mundo na perspectiva do outro. Um exemplo é a mordida, que nós vimos há pouco, não é? A criança, quando morde o amigo, ou um adulto, ou quem quer que seja, ela não consegue sentir a perspectiva do outro, ela só consegue sentir a perspectiva dela. Então, ao morder, ela sente o prazer de morder.
E é interessante, observe isso, como depois que ela morde, ela fica olhando assustada a criança que começa a chorar. Ela deve pensar com ela, puxa, morder é tão gostoso, por que esse menino ou essa menina está chorando, né? Porque ela é egocêntrica, ela não consegue pensar as coisas na perspectiva do outro. Ela só consegue pensar a partir dela mesma, das coisas que ela sente, das coisas que ela vivencia, em função dela estar no início do desenvolvimento da inteligência. Pensamento animista é outra característica muito interessante nessa fase, em função dessa inteligência pré-lógica que a criança tem, ela atribui vida a seres inanimados. Pensamento animista, animismo é atribuir vida a seres inanimados. Então ela acredita, ela conversa com boneca, com boneco, com personagens. Se você brinca com a mão fazendo que é um bichinho, ela conversa com a mão pensando que é realmente um bichinho. Ela atribui vida a seres inanimados, ela atribui vida ao que não existe. E ela acredita realmente que tem a vida. Por isso o perigo de assustar com bruxa, com personagens ruins, porque a criança fica realmente atemorizada. Linguagem socializada, ela constrói, não é, essa linguagem socializada, ela aprende agora a falar, ela pode cometer erros de linguagem, mas essa linguagem socializada de comunicação ela desenvolve, mas ela apresenta também uma outra linguagem, em função do egocentrismo, que são os monólogos coletivos. São crianças que estão todas juntas brincando, por exemplo, no parque, mas não existe um diálogo efetivo. Cada uma está falando uma coisa para si mesma sem intenção de comunicar algo a alguém. Então uma diz, eu vou para a casa da minha avó. A outra diz, olha o meu castelinho, olha, caiu o meu brinquedo. Cada um está falando uma coisa independente um do outro, e na verdade a intenção não é o diálogo em si, é uma comunicação do sujeito para ele mesmo. Ele se satisfaz por conta desse pensamento egocêntrico com uma comunicação para ele mesmo. Outra característica, não é importante aqui, outro aspecto do desenvolvimento importante seria o desenvolvimento afetivo da criança de 2 a 6 anos. Temos aí o Vallon. O Vallon, Henri Vallon, é também um médico que estudou amplamente a questão do desenvolvimento. Ele viveu de 1879 a 1962 e ele vai dizer que a criança, nesse período de 2 a 6 anos, está no estágio do personalismo, ou seja, a personalidade vai se construir, vai se constituir neste período. Tudo que a criança vai ser depois, em termos de personalidade, é no período de 3 a 6 anos que vai se formar, que vai se constituir enquanto características internas. Então, em função disso, em função da criança estar construindo essa personalidade, ela vai manifestar algumas reações muito interessantes, do tipo, antes de 3 anos, a criança muitas vezes utiliza a terceira pessoa, como Mariana não quer, para se referir a ela mesma. Ela não quer, ele está triste, para falar dele mesmo, ele usa a terceira pessoa. A partir do personalismo, passa a usar a primeira pessoa. E como usa, não é? Eu não quero, eu não vou, me dá, é meu. Isso já vai mostrando a constituição de uma diferenciação desse sujeito em relação ao mundo externo e a construção de uma personalidade. Em função desse processo de construção da personalidade, a criança vai apresentar situações de oposição e negativismo. É uma tristeza, né? Quem já teve contato com crianças nessa idade sabe bem como é uma situação de muito confronto. A criança é do contra. Até chocolate. Ela quer o chocolate. Você dá, ela não quer mais. Não é? Não quer tomar banho. Não quer dormir quando todos vão dormir. Não quer comer. Não quer pôr o agasalho. E são situações que deixam os adultos extremamente estressados. Por que está acontecendo isso? A criança está doente? Existe algum problema? Não, não é problema nenhum. A criança encontra-se num processo de construção da personalidade. Opor-se, né? A oposição que a criança faz ao adulto significa diferenciar-se do outro para constituir-se como sujeito único e estruturar a personalidade.
Então, à medida que ela diz não, não faço, ela se diferencia e, nesse sentido, ela consegue se perceber como um sujeito único e aí ela vai formando a sua personalidade. Tem as situações de imitação, que também é uma outra característica, né, muito interessante nesse período. A sedução, que também é uma graça nesse período, em que a criança, o adulto está brigando com a criança porque ela fez algo errado e a criança pisca, manda beijo ou pergunta, mamãe, você gosta de mim? Pronto, né? O adulto fica totalmente desmontado, porque quando ele está severo, brigando com a criança porque ela fez alguma coisa, a criança usa a sedução como uma forma de reparação do erro que ela cometeu e conciliar, recuperar o vínculo perdido. E ela faz uma gracinha, e a gracinha é a tentativa de recuperar esse afeto. Ou ela muda de assunto, né? Olha meu tênis, olha o que eu vou passear. Ela tenta, de alguma forma, sair daquela situação. É também chamado idade da graça. A criança é muito ciumenta nessa fase, então tem um sentimento de posse muito grande, disputa de brinquedos, é uma fase em que quando nasce o irmão, né, nessa fase de 3 a 6, quando a criança tem de 3 a 6 anos e nasce o irmão, é um sofrimento muito grande, a criança é muito ciumenta, muito possessiva, porque ela tem muito ciúme de dividir os pais com quem quer que seja. Um outro autor que fala da questão da afetividade é o Freud, como nós vimos na fase anterior, de 0 a 2 anos, fase oral, agora a criança encontra-se numa fase anal e numa fase fálica. Fase anal porque a libido, a energia, o prazer agora está localizado nos esfíncteres, não é? E que coincide com a retirada das fraldas. Reter e eliminar fezes e urinas causa na criança prazer. Não é? Porque a libido está lá. E por isso que é um bom momento para se ensinar a utilização do banheiro, a retirada das fraldas. É também a fase fálica, coincide com a fase fálica, que há um interesse por parte da criança em relação aos próprios órgãos, né? O próprio órgão genital, não em relação ao órgão do colega especificamente, mas em relação ao seu órgão genital. Por isso a manipulação, não é? A criança tem muita curiosidade de ver como é que é o menino, de ver como é que é a menina. Isso acontece na escola, no período da retirada das fraldas, na utilização do banheiro. E é também um momento de tipificação sexual. É a hora em que o menino percebe as diferenças dele em relação às meninas e as meninas percebem a diferença delas em relação aos meninos. Piaget, voltando, né, o mesmo autor, vai nos dizer que em relação ao desenvolvimento social, a criança de 2 a 6 anos encontra-se num período de heteronomia. O que será essa palavra, né? Heteronomia. Heteronomia significa ser governado pelo outro. Então, nesse período de heteronomia, a criança precisa das regras, não é? Ela precisa da norma do outro para poder se organizar internamente. Então, hora de dormir, hora de ir no banheiro, hora de comer, cuidados em relação à alimentação, higiene. Então, nesse período de 2 anos, é fundamental que as regras familiares e as regras na escola sejam muito claras, porque a criança depende disso para se organizar interna e externamente, porque ela é heterônoma, é uma criança que é governada pelo outro. Em relação ao julgamento, por exemplo, de regras, ela sempre vai julgar uma determinada regra pela quantidade de erro cometido do que propriamente pela intencionalidade em relação ao erro. Então, por exemplo, uma criança derruba 10 xícaras sem querer e uma criança derruba uma xícara de propósito. A criança, nessa fase, ela vai considerar que quem derrubou 10 xícaras quebrou muita xícara. Então, ela é mais culpada do que aquela que quebrou apenas uma. Porque ela julga não pela intenção, como nós fazemos, e sim pela quantidade de erro cometido. Grupo social. Meninos e meninas brincam juntos, não é? Não existe diferença. Os brinquedos, inclusive, menino brinca de boneca, menina brinca de carrinho. O jogo simbólico é o que permeia a relação. O amigo imaginário pode aparecer, nem todas as crianças têm, mas o amigo imaginário pode aparecer quando a criança tem por volta de 3, 4 ou 5 anos. Então vamos à nossa interatividade e eu vou ler para você.
Mariana é professora em uma escola de educação infantil e costuma brincar com as crianças de faz de conta. Um dia, resolveu se fantasiar de bruxa queca e, preocupada que seus alunos chorassem, fantasiou-se na frente deles, fazendo a maquiagem e colocando um acessório de cada vez. Ao final da caracterização, todas as crianças começaram a chorar e chamar pela professora Mariana. Ela, aflita, dizia: "Sou eu, estou aqui", mas de nada adiantava. Segundo Piaget, o que aconteceu com os alunos? Assinale a alternativa correta. A. A criança está com sérios problemas emocionais, confundindo fantasia e realidade. A professora B. A professora escolheu mal a atividade e deveria rever suas propostas. C. A criança encontra-se no estágio pré-operatório e apresenta um pensamento animista próprio desta idade. D. Os pais devem ser chamados e encaminhados a um psicólogo, pois estão assustando a criança em casa. E a professora deve mudar a criança de sala, pois a mesma apresenta imaturidade. Então vamos lá. Um tempinho para você pensar aí na resposta e já retornamos.